Fala galera do crime, tudo bem com vocês? Galera do crime aí, processo penal, mais conhecido como processo criminal nos corredores dos fóruns. Hoje, antes de mais nada, né, espero que esteja tudo bem com todos aí, na medida do possível, estejam todos bem, né, com saúde. E hoje nós vamos tratar de um assunto propício para os dias de hoje, né? Estamos aí todos presos em razão de uma certa forma, né? Alguns um regime mais fechado, outros um regime mais aberto, dependendo aí das condições de trabalho, das condições pessoais de cada um. E hoje, tratando desse assunto de prisão, como nós tratamos aí em aulas anteriores, vamos falar sobre um assunto muito importante. Claro que os outros são importantes também, mas esse na área criminal é um assunto muito importante, deve ser de plena ciência de todos aqueles que atuam na área. Vamos tratar de habeas corpus. Habeas corpus, todos que atuam aí na área ou vão atuar tem que estar a par deste remédio constitucional, como nós vamos ver aí no decorrer da aula, porque é de suma importância o uso dessa ferramenta nesta área. É claro que vou adiantando que não cabe habeas corpus para se livrar da quarentena, do isolamento social, infelizmente não cabe, né? Não cabe, é um estado de exceção, nós vamos ver os casos que não cabe. Não está aí custando esse, é claro, mas logicamente, infelizmente, né, não cabe habeas corpus, não cabe recurso, tem que ficar recolhido à sua casa na medida do possível, é lógico, mas é bom tratar desse assunto de liberdade quando estamos sabendo, né, como é, né, estar presos, né? Foi bom, de uma certa forma, quando você tem que ver o lado bom de tudo, né, para você ver o que é estar preso, né? O que é estar recolhido, sem poder sair, né? Desejando sair, sem poder. Principalmente quando essa prisão é ilegal, né? Você sabe que a prisão é ilegal e você está privado dessa liberdade. Quando você sabe que cometeu o crime, tudo bem, né? Mas sabendo que não é uma coisa muito dura, né? É muito duro estar preso, recolhido, né? A vontade do ser humano é de ser livre, né? De ter liberdade para fazer o que quiser. Então, que venhamos a ter consciência, né, da regra que eu falo para vocês e repito, que não fui eu que criei, mas está na Constituição Federal. A regra, meus amigos, é a liberdade. Corta para mim, corta para mim. A regra é a liberdade, não é a prisão. A prisão é uma exceção. Nós vamos sempre estar repetindo isso daqui. Meus amigos, a habeas corpus, né, tratando né, da esfera legal, né, sobre a previsão legal do habeas corpus, nós vamos ver no Código de Processo Penal, você que já leu o Código de Processo Penal inteiro umas 3 vezes, que eu sei, né, você vai saber isso, né, que o habeas corpus, né, o Código do Processo Penal, quando tratou de recursos, né, aquele tema que nós tratamos sucintamente na aula passada, no livro terceiro, no título 2, ele destinou capítulos específicos, falou dos recursos e lá jogou o habeas corpus e a revisão criminal, né? Lembrando que a revisão criminal não consta do nosso componente curricular, mas já adianto para você, né, por mera liberalidade, que eu quero que você tenha conhecimento, a revisão criminal é uma ação, né, que o próprio nome já diz, vai rever o processo criminal que de alguma forma foi viciado, né, e precisa ser revisto para que a pessoa obtenha a sua liberdade, mas é um tema mais complicado, um tema à parte. Mas lá está previsto a revisão criminal e o habeas corpus, que não são recursos, gente. Habeas corpus não é recurso, revisão criminal não é recurso, são ações. São conhecidas como sendo ações. Anota aí, anota. Pegou a caneta?
ações autônomas de impugnação. Por que autônomas? Porque ela não é proposta dentro do processo, é um processo à parte, autônomo. É criado um processo autônomo para tratar da questão, tanto na revisão criminal quanto no habeas corpus. E um exemplo de uma ação autônoma é o mandado de segurança. Não consta no Código de Processo Penal, mas tem uma lei específica do mandado de segurança, que é também uma ação autônoma. Tanto o mandado de segurança, quanto o habeas corpus, quanto o habeas data, que é outra ação, são previstos na Constituição Federal. São remédios, digamos assim, constitucional, porque são previstos, gente, os direitos e garantias fundamentais. Não estão lá os previstos? Né? Aí, em cima desses direitos são criados os remédios, as ferramentas que visam proteger, garantir a efetividade desses direitos. Não basta estar lá os direitos, tem que ter uma ferramenta para defender esses direitos. E o habeas corpus é uma dessas ferramentas constitucionais. Lembrando que, muito embora não seja um recurso, o habeas corpus muitas vezes faz às vezes de um recurso. Como é que, professor? Não entendi. Falou que não é recurso. E agora faz às vezes? Porque às vezes o caso é tão urgente que tem um recurso cabível para decisão, mas a pessoa vai lá e entra com habeas corpus. E a instância superior pode reformar aquela decisão. Em alguns casos específicos, ele pode ser interposto no lugar de um recurso, sem prejuízo. Não, como eu disse, tem fundamento constitucional. Está na Constituição da República Federativa do Brasil. E o conceito, nós já falamos tanto aqui sobre habeas corpus, vamos falar do conceito. Qual é o conceito de habeas corpus? É uma ação, como eu já disse, de natureza constitucional, que visa coibir ilegalidade e abuso de poder. Entendeu? Habeas corpus sempre visa coibir atos ilegais ou abusivos que afrontem a liberdade de locomoção. Tenha isso em mente. Liberdade de locomoção. É sempre a liberdade de locomoção. Aquela conhecida por vocês de ir e vir e de ficar. Entendeu? Então o habeas corpus defende isso. Está previsto na Constituição, artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. Inclusive, por não ser um recurso, o recurso tem uma limitação, né? Tem um prazo para você entrar com o recurso, mas o habeas corpus não tem prazo, né? Cumpridos os requisitos, até se transitou em julgado a decisão, você pode entrar com habeas corpus. Significa literalmente, né? Historicamente, significa tomar o corpo. Como assim uma pessoa tomar o corpo? Vai ser apossado o corpo? Não, não é isso. Antigamente, né, quando a pessoa era presa, ingressava-se com habeas corpus, chamado de writ. Então, apresentava-se o preso ao magistrado. O magistrado falava, então manda trazer. Aí trazia o cara, ele ouvia o preso, né? E ali decidia se o cara devia permanecer preso ou ser solto. Então, esse é o significado literal. É claro que atualmente não precisa mais trazer o preso da presença do juiz. Entra-se com um mandado de segurança, nem papel tem mais, é online. O juiz vê lá, né, a prova que existe, tudo pré-constituído, e ele decide se a pessoa permanece preso ou é posta em liberdade. Lembrando que a ação de habeas corpus independe do pagamento de custos, não tem custos, é uma ação gratuita, seja você pobre, seja você rico, porque, gente, é aquilo que eu sempre digo, a liberdade é um dos bens maiores do ser humano, não só do ser humano, né, dos outros seres também, né, por isso que eu não gosto de animais que ficam presos, não gosto, cada um tem a sua opinião, mas para mim tem que ser livre, ou então tem que ter um espaço bom pro animal, né, correr, ser livre, voar, ou pular, fazer o que quiser. A liberdade é um bem, né, supremo. Então, por isso que não tem custo, não tem que pagar nada, né? É uma facilidade, né, para possibilitar o exercício do direito de liberdade. Falando do Brasil, né, nós falamos historicamente, né, e no Brasil, quando ingressou no ordenamento pátrio a figura do habeas corpus?
Vamos falar primeiro a nível constitucional, a lei maior do país, a Carta Magna. A primeira Constituição do Brasil, desculpe, a Constituição Imperial de 1824, conhecida como Constituição Imperial, não constava o habeas corpus, não está lá o habeas corpus. Pode ir lá ler. Pega a Constituição de 1824, uma boa leitura para a quarentena, vá ler a Constituição de 1824, uma leitura muito interessante, você não vai querer parar de ler quando começar. Vê lá. A Constituição, apesar de impedir prisão ilegal, ela previa que a prisão tem que ser fundamentada, tudo, né? Ela não autorizava a prisão ilegal. Não autorizava, mas veja, não tinha o remédio. Lembra o que nós falamos no começo da aula? Não lembra? Volta a aula para o começo, que vai estar lá. Tem que ter o direito, a garantia e tem que ter o remédio, né, para possibilitar o cumprimento dessa garantia. É o habeas corpus, no caso do direito de liberdade. Na Constituição de 1824 tinha, mas não tinha um remédio, não tinha um habeas corpus. Somente em 1832 que foi inserido no Código de Processo Criminal. Era criminal o nome. Código de Processo Criminal foi inserido a figura do habeas corpus. Em 1891, que é a primeira Constituição republicana, foi inserida a figura do habeas corpus. De lá para cá, em todas as constituições, constou o remédio constitucional, o habeas corpus, principalmente, é claro, na Constituição chamada de Cidadã, Constituição de 1988. É claro que o habeas corpus também vem previsto em vários instrumentos internacionais, né? São os tratados. Nós falamos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem naquele famoso Pacto de São José da Costa Rica, consta, né, a figura do habeas corpus. Por isso, como falamos em aula passada, mesmo se não constasse de forma expressa na Constituição, né, por constar no Pacto de São José da Costa Rica que o Brasil aderiu a esse pacto, então seria sim um direito constitucional, né? Porque diz a Constituição que os direitos e garantias fundamentais não estão restritos àqueles que estão descritos de forma expressa na Constituição Federal, mas se abrange também todos aqueles previstos nos tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte. Então, se está lá, é constitucional. Nós falamos disso aí quando falamos na prisão do depositário infiel, né, que na Constituição fala, mas no Pacto de São José de Costa Rica fala que não pode. Então, o Brasil aboliu a jurisprudência, o STF derrubou a prisão do depositário infiel. Correto, gente? Vamos falar agora, rapidamente, sobre o alcance do habeas corpus. Quando se fala de alcance, né, a gente lembra daquilo que eu falei no começo, liberdade de locomoção. O habeas corpus visa impedir a prisão ilegal, que você esteja limitado no seu direito de ir e vir. Esse é o alcance mais efetivo do habeas corpus. Mas há também assim o alcance indireto, né, quando ainda você não está preso, mas sofre, né, tem uma ameaça aí. Em tese, você pode ser preso em decorrência de determinado ato, né, por força de um inquérito policial, você pode ter sua prisão temporária ou preventiva decretada, mas não tem base nenhuma para ter aquele inquérito contra você. Meu Deus, por que abre esse inquérito contra mim? Eu vou ser indiciado, vai indiciar, não, mas não tem prova, o delegado, não, vai correr, vai continuar o inquérito, não. Se tem essa ameaça, cabe também habeas corpus. Se não tem fundamento nenhum aquele inquérito, você entra com habeas corpus para trancar o inquérito policial, ou até para extinguir a ação penal que não tem indícios, não tem prova nenhuma, não tem fundamento nenhum, é uma coisa pessoal lá do delegado, porque você fez alguma coisa errada aí, pessoal, contra ele, e ele, em tese, né, está mantendo aquele inquérito lá. Então, cabe sim, o habeas corpus alcança também essa situação. Qual é a natureza jurídica do habeas corpus? Já falamos disso, né, mas está no material. A natureza jurídica do habeas corpus é que ele é uma ação, não é recurso. A própria Constituição Federal, quando fala do habeas corpus, fala que é uma ação. Tem natureza jurídica de ação.
conhecida como ação autônoma de impugnação. E seguindo o assunto, espécies de habeas corpus, né? É uma sequência. Espécies de habeas corpus, nós podemos tratar do habeas corpus liberatório e do preventivo. Liberatório, o próprio nome já diz, é aquele que é para liberar a pessoa que está presa, ou seja, está ilegalmente preso por abuso de poder. Então o habeas corpus liberatório vai te liberar. E o preventivo é porque você está sofrendo ameaça de ser preso. É o caso do inquérito que nós falamos, né? Está correndo um inquérito lá contra você, né? E pode resultar numa prisão ilegal ou numa prisão preventiva. Então você entra com habeas corpus preventivo, para prevenir aquela prisão, para que ela não venha acontecer, né? Você não vai esperar acontecer. Se você está vendo que é ilegal, você já entra com habeas corpus. Aí só que falando nisso é o seguinte, né? Não é assim também não, né? Não é assim também não. Calma aí, não vai entrar com habeas corpus que a torta é a direita. Não pode. A jurisprudência, né, e a doutrina, embora não conste na lei, consta na lei do mandado de segurança, né, que é direito líquido e certo. O que é isso, gente? É uma coisa certa, uma coisa plausível, visível, clara, evidente. Está evidente que aquele processo é ilegal, que aquela ordem foi abusiva. Então, para entrar com habeas corpus, é claro, né, você vê vários habeas corpus sendo deferidos. Por quê? Porque não é líquido e certo o direito. Em tese ali houve, né, vai ter que produzir prova. Se tiver que produzir prova, não cabe habeas corpus. O habeas corpus, você não pode dizer, eu quero ver a testemunha tal que vai provar isso, a testemunha fulano de tal, está lá nos Estados Unidos a testemunha, tem outro lá no Ceará, tem outro lá em Cabrobró, vou chamar ele para... Não pode. Tem que ser uma coisa clara, que o juiz bata o olho e fala, pô, isso aí não pode. Então tem que ter o direito líquido e certo para poder caber o habeas corpus. É aquilo que eu falei, é uma afronta à liberdade de locomoção, de forma direta, né? Não pode haver dúvidas de que aquele ato é ilegal, aí sim concede-se a ordem e manda liberar a pessoa. Nós vamos ver agora, gente, para continuar nossa aula, lembrando, né, abrimos um parênteses aqui, nós vamos estar dando aula introdutória sobre habeas corpus, não vai ser possível nós encerrarmos esse assunto numa aula só, porque eu vou dar essa introdução para vocês digerirem, né, o assunto aí, né, para poder depois entrar na parte mais prática. Então é preciso saber esses fundamentos básicos que eu estou passando aqui para vocês, para não fazerem coisa errada na prática. Hipótese de cabimento, artigo 648 do Código de Processo Penal. Leia lá, o Código de Processo Penal. Primeiro, hipótese de cabimento, falta de justa causa. O que é isso, gente? Para se decretar uma prisão, tem que ter uma causa justificada. Se não é uma coisa óbvia. Se não tem uma justa causa para decretar, por exemplo, a prisão preventiva, vocês viram lá. Lembra da prisão preventiva? Volta lá na aula de prisão preventiva e abre artigo 312 aos requisitos da prisão preventiva. Se não foi cumprido aqueles requisitos, meu assim, o juiz prende, não vou prender, esse cara aqui é vagabundo, é meliante, tem que prender, vou prender, não, vou prender, cadê eu vi? Não, cala a boca. Não pode. Tem que ter os fundamentos. Se não tem causa justificada pela lei para a prisão, habeas corpus nele. Faltou justa causa para a instauração do inquérito policial, da ação penal, faltou justa causa, cabe habeas corpus. Letra B. Quando alguém estiver preso por mais tempo que a lei determina. Lembra da prisão temporária? Lembra da prisão temporária. Não lembra? Vai assistir a aula da prisão temporária. Agora é bom, né? Que está tudo disponível as aulas lá. Entra lá no canal, assiste a aula quando tiver nada para fazer, em vez de ver essas novelas da Globo que estão reprisando tudo, esses filmes da Netflix que é umas porcaria, não tem nada que preste, vai ver as aulas lá, vai ver as aulas. Prisão temporária tem o prazo, passou do prazo, tem que soltar o cara, não tem conversa, não concluiu o inquérito, não concluiu a investigação, problema seu, libera. Tem uma outra discussão aí, eu não coloquei para vocês, porque é uma coisa mais complexa, sobre o término da instrução processual. Porque o processo, gente, tem que ter célere, é um direito constitucional. Você sabia disso?
que é um direito constitucional, um direito fundamental, que o processo seja célere, que você tenha acesso à prestação jurisdicional de forma rápida e eficaz. Então há um entendimento aí de que eles fizeram uma conta doida aí, tipo, tem 5 dias para responder isso, ou tem 10 dias para fazer aquilo, o processo inteiro. Eles juntaram todos os prazos do processo e concluíram aí que tem, acho que é 81 dias para concluir, mas nunca acontece isso daí, porque são prazos impróprios, né? Então depende muito da máquina judiciária, do número de processos. Mas se ficar provado que houve um excesso, né, na demora para esse processo concluir, em tese cabe habeas corpus também. Letra C. Quando quem ordenar a prisão não tiver competência. É uma coisa lógica também. Você tem que ser um juiz competente. Né? O juiz competente. Ele é competente, professor. Aquele cara que sabe tudo. Não. Às vezes ele sabe tudo, mas não é competente para aquela matéria. O juiz da vara da família mandar prender o réu que é processado na vara criminal. Não pode. Não tem competência para isso. Habeas corpus nele. Letra D. Quando houver cessado o motivo para a manutenção da prisão. Por quê? A prisão tem que ser motivada. Ninguém pode ser preso sem motivo, gente. Né? O motivo que eu falo não é porque ele é mau, porque ele é feio, porque ele é isso, que é aquilo, né? Que é o que querem fazer crer nos meios de comunicação. Isso não é motivo. O motivo é aquele que está na lei. Né? Se cessou os motivos, por exemplo, do artigo da prisão preventiva, tem um exemplo lá que é para garantir a instrução, a continuidade da instrução criminal. Então, se aquele cara lá ele ameaça a testemunha, vai atrapalhar a instrução criminal, prende ele. Mas a testemunha já foi ouvida. Então não tem mais sentido. Se o único fundamento da prisão foi esse, tem que liberar em tese essa pessoa aí. Cessou os motivos que autorizavam a prisão dele. Correto? Letra E. Quando couber fiança e o juiz não habilitar a fiança. Eu tô vendo aqui que cabe fiança aqui, mas eu tô vendo aqui que você não merece. Não merece fiança. Não merece. Pelo que eu tô vendo, esse cara muito mal, deu coronhada na cabeça do cara, fez isso e aquilo. Você não merece fiança. Não vou liberar. Não. Se a lei prevê que cabe liberdade provisória com fiança, é obrigada a dar liberdade pro cara. Então, habeas corpus nele se não foi seguir essa regra. Quando o processo, letra F, quando o processo for manifestamente nulo, isso aí não tem o que falar, nulo é aquilo que nós falamos de nulidade. Nulidade anula o processo, se anula o processo, anula a prisão em razão desse processo. Habeas corpus para liberar a pessoa. E letra G, quando for extinta a punibilidade. O que é a extinção da punibilidade? É quando o Estado, ele por algum motivo não tem, né, mais razão para punir a pessoa, por vários fatores. Lá eu coloquei artigo 107 do Código Penal, que fala lá de anistia, de graça, de prescrição, de decadência, quando lei é mais benéfica, né? O cara foi condenado. Veja, gente, isso aí não está incluído no comando de vocês, mas tem um caso de uma lei, considera um fato criminoso, aí depois vem outra lei e fala que não é mais crime. Mesmo se a pessoa foi condenada, transitou em julgado e está cumprindo a pena, se sai uma lei dessa, a pessoa tem que ser posta em liberdade, porque extinguisse a punibilidade. O Estado não tem mais razão para punir ele. E também quando o cara cumpre a pena, né? Era 20 anos e 6 meses e 10 dias, cumpriu. 11º dia a prisão já é legal. Cabe habeas corpus para liberar imediatamente o preso, extinguisse a punibilidade. Lembrando, gente, que esses casos aí não são exclusivos, não são taxativos. Isso é um rol exemplificativo. Pode ter um outro motivo que possa configurar a ilegalidade ou abuso de poder. Vai ingressar com habeas corpus, vai ser aceito, vai ser deferido se for um direito líquido e certo. É um rol exemplificativo isso aí que eu falei para vocês. Gente, partindo para o final da nossa aula, nós vamos falar sobre legitimidade ativa e passiva. Vamos falar disso mais para frente, mas aqui, né, só pelo fato de eu ter falado que o habeas corpus é uma ação, e se é uma ação, tem que estar presentes as condições da ação, lembra? Condições da ação, você vê aqui, vê lá em processo civil, tem que saber já. Condições de ação tem que ser observadas, e uma das condições de ação é a legitimidade ativa e passiva. E falando disso, cabe aqui falar que qualquer pessoa
pode ingressar, entrar, impetrar o habeas corpus, seja no seu nome ou no nome de outra pessoa, né? E não precisa ser advogado, é uma das exceções, né, para o advogado, que é essencial à administração da justiça, como fala a Constituição da República Federativa do Brasil, mas nesse caso dispensa-se, né? É aquilo que eu falei, gente, é um remédio assim, né, que ele elimina todos os obstáculos que podem existir para a pessoa obter a sua liberdade. Então não tem custas e não precisa ser advogado, você pode entrar para você, pode entrar para outra pessoa. Quem ajuiza a ação, quem entra com a ação, quem assina e protocola é impetrante. E aquele que está sofrendo a coação, que está preso ou ameaçado de ser preso, é o paciente. É o paciente, né? Nós somos os pacientes aqui que estamos presos por conta do coronavírus. Nós somos os pacientes, né? Ainda bem, graças a Deus que estamos aqui, pacientes sem estar doente. E pode ser uma pessoa só. Eu sou impetrante e eu mesmo sou o paciente. Eu que estou entrando. Lembrando que a pessoa jurídica, gente, não pode ser paciente. Há uma discussão sobre isso, eu sei que é uma discussão. Sempre tem essa discussão. O pessoal arruma discussão em tudo que é jeito. O pessoal gosta de discutir, né? Eu não sei se é para vender livro, sei lá o que é. Mas diz que pode, não pode, pode, não pode. Mas eu não fico aqui da linha que não pode, né? Por quê? Liberdade de locomoção. Você pode prender uma pessoa jurídica? Não pode, gente. Eu não sei, você construiu um muro ao redor da empresa lá, prendeu ela, né? Mas em tese não pode. Então, se ela sofrer algum tipo de constrangimento, o que ela faz? Entra com mandado de segurança. Aí sim, pode ser pessoa jurídica. Sendo que consta no polo passivo quem? A autoridade tida como coatora, aquela que ordenou a prisão. É isso aí, gente. Habeas corpus. Vamos pegar outra aula, vai falar mais um pouco disso. Vocês têm que estar craque nesse assunto aí. Mas por hoje é só. Espero que tenham aproveitado e até mais.